Às vezes, o que parece ser apenas mais um dia comum, guarda em si pequenas pistas de que a vida tem mais segredos do que estamos acostumados a perceber. Essa história começa em uma manhã aparentemente simples, dessas em que o despertador toca e a rotina parece já ter sido escrita muito antes de o dia começar. O sol entrava pela janela em tons suaves, tingindo as paredes de dourado, como se o mundo quisesse dizer que, apesar de tudo, havia beleza até mesmo no que se repete. O ar estava fresco, trazendo consigo o cheiro distante de pão recém-assado vindo da padaria da esquina. E o som de passos apressados na rua lembrava que cada pessoa seguia, silenciosamente, o seu roteiro invisível. Era um dia como tantos outros, mas havia algo diferente na forma como o tempo parecia passar. Cada detalhe chamava a atenção de um jeito incomum. O tic-tac do relógio da sala, que sempre esteve ali, soava mais presente, quase como se quisesse contar uma história esquecida. As xícaras sobre a mesa refletiam a luz da manhã, criando pequenos brilhos que pareciam estrelas presas em porcelana. Até o simples gesto de abrir a janela se transformava em um convite para observar o mundo com novos olhos. E foi nesse olhar atento para o banal que surgiram os primeiros sinais de que algo naquele dia não seria como os outros. Ao sair para a rua, a cidade parecia viva de uma maneira diferente. O ônibus passava com seu ronco familiar, as bicicletas cruzavam velozes e os vendedores de jornal gritavam manchetes que, embora rotineiras, pareciam ecoar como lembretes de que a vida nunca é totalmente previsível. Havia, no entanto, uma estranha sensação de que cada rosto encontrado carregava uma história não contada. Um senhor, sentado no banco da praça, lia um livro antigo, com as páginas já gastas, e parecia mergulhado em um mundo que ninguém mais podia ver. Uma criança corria atrás de uma bola vermelha, e seu riso enchia o ar de uma alegria tão pura que era impossível não sorrir junto. Pequenos detalhes, quase invisíveis, davam a sensação de que, se olhássemos com mais atenção, o cotidiano revelaria seus segredos. Durante a caminhada até o trabalho, algo inesperado chamou a atenção. Em frente a uma casa antiga, quase escondida por árvores, havia um envelope preso discretamente ao portão. Não parecia ser uma carta comum, mas um daqueles papéis que alguém deixa com a intenção de ser encontrado pela pessoa certa. O vento balançava a folha como se quisesse chamar atenção. Mas ao mesmo tempo havia um ar de mistério, no fato de que ninguém ao redor parecia notar. A tentação de se aproximar foi grande, mas a pressa do relógio fez com que os passos continuassem. Ainda assim, a imagem do envelope ficou gravada na mente, como uma pergunta sem resposta que insiste em acompanhar a pessoa pelo resto do dia. No escritório, as horas pareciam se arrastar, preenchidas por tarefas que, embora importantes, não despertavam emoção. O som constante do teclado, o telefone que tocava em intervalos regulares, as conversas rápidas sobre prazos e relatórios. Tudo se misturava em uma rotina previsível. Mas de tempos em tempos, a mente voltava para o envelope no portão da casa antiga. O que estaria escrito ali? Seria apenas um bilhete esquecido, ou talvez um segredo que esperava ser revelado? A curiosidade, mesmo silenciosa, começou a transformar aquele dia em algo diferente. Era como se a simples ideia de que havia algo oculto ali fosse suficiente para quebrar a monotonia. Na hora do almoço, o destino parecia conspirar para alimentar ainda mais essa sensação. O restaurante, sempre cheio e barulhento, tinha naquele dia um clima mais silencioso. As vozes estavam mais baixas, os olhares mais vagos. E na mesa ao lado, duas pessoas conversavam de maneira tão discreta que era impossível não notar o esforço em não chamar atenção. Uma delas falava sobre uma descoberta feita por acaso, algo que estava diante dos olhos de todos, mas que ninguém percebia. As palavras soaram como um eco direto da própria manhã, como se o universo tivesse decidido dar pistas de que a vida guarda mensagens escondidas para quem está disposto a escutá-las. À medida que a tarde avançava, a inquietação crescia. O trabalho se tornava mecânico, quase invisível, e a mente vagava para longe, conectando pontos soltos como peças de um quebra-cabeça. O envelope na casa antiga, a conversa no restaurante, a sensação de que cada detalhe do dia tinha um peso maior do que o normal.
Era como se a vida tivesse preparado uma espécie de enigma disfarçado sob a aparência da rotina. O coração batia mais forte a cada lembrança desses sinais, não por medo, mas pela estranha e fascinante sensação de que havia algo a ser descoberto. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e lilás, a decisão já estava tomada. Antes de voltar para casa, seria preciso passar novamente em frente àquela casa antiga. A caminhada de volta foi marcada por uma mistura de expectativa e tranquilidade. O som dos passos na calçada, o farfalhar das árvores, o vento leve da noite que se aproximava. Tudo parecia conspirar para criar a atmosfera perfeita de descoberta. E lá estava o portão, com o envelope ainda preso ao ferro enferrujado, como se tivesse esperado pacientemente o dia inteiro para ser notado. Com mãos um pouco trêmulas, o envelope foi retirado do portão. Era simples, sem remetente, apenas com um papel dobrado em seu interior. Ao abrir, as palavras escritas à mão revelavam uma mensagem curta, mas enigmática. Preste atenção no que parece comum. É lá que os maiores segredos se escondem. Não havia assinatura, nem pistas claras. Apenas aquela frase que soava tanto como um aviso, quanto como uma reflexão. Por um momento, a sensação foi de estar diante de algo maior, como se a vida tivesse encontrado um jeito peculiar de se comunicar. O caminho de volta para casa foi diferente. Cada detalhe da rua parecia mais vivo, mais cheio de significado. A luz dos postes iluminava as calçadas de um jeito quase mágico, os rostos das pessoas pareciam carregar histórias mais profundas, e até o barulho distante de um cachorro latindo soava como parte de uma sinfonia invisível. A mente não parava de refletir sobre a frase encontrada. Talvez o verdadeiro mistério da vida estivesse mesmo nas coisas pequenas, nas repetições que muitas vezes ignoramos, nos gestos que passam despercebidos. O envelope não era apenas um enigma, era um convite para enxergar o mundo de outra forma. Naquela noite, ao deitar-se, a sensação de inquietação deu lugar a uma calma profunda. O quarto estava silencioso, apenas com um som suave do vento batendo na janela. A lembrança do dia vinha em flashes tranquilos. O sol da manhã, a criança com a bola vermelha, a conversa no restaurante, o envelope misterioso, tudo parecia se conectar como se fosse parte de uma única história, escrita de maneira sutil, pelo próprio cotidiano. Havia ali uma lição escondida, uma lembrança de que a vida é cheia de segredos que só se revelam quando desaceleramos para olhar com mais atenção. E assim, enquanto os olhos iam se fechando, a reflexão final surgia como um sussurro. Talvez os dias comuns sejam, na verdade, os mais extraordinários, porque é neles que os maiores mistérios se escondem. O envelope encontrado poderia nunca ser explicado, mas sua mensagem já havia cumprido o propósito de transformar uma rotina em algo inesquecível. E com essa sensação de mistério suave e paz tranquila, o sono chegava como um abraço silencioso, pronto para guardar em sonhos os segredos que apenas a vida sabe contar.